E aí galera, eu sou o Barba. Nesse meu segundo vídeo aqui na internet eu vou falar de um assunto que tem gerado muita polêmica. O Facebook está colorido, tivemos manifestações de rua sobre o assunto e agora eu vou dar a minha opinião. Eu vou falar obviamente da liminar que teria liberado a chamada cura gay. O primeiro ponto que eu sugiro para começarmos a entender o caso é olhar as partes do processo para então entender quais são as reais intenções de quem entrou com a ação. A princípio, quando olhamos as partes do processo, não vemos nenhum problema. É o Conselho Federal que disciplina uma determinada classe de profissionais e alguns profissionais desta classe. Quando olhamos mais de perto, a parte principal que entrou com o assunto está nominada a psicóloga Rosângela Justino, que em seu blog, que eu vou deixar lá embaixo para quem quiser conhecer, se define como missionária. Não tem nenhum problema ser missionária. Isso apenas deve se separar o psicóloga do missionário. A segunda informação preliminar que eu entendo importante para entender o caso é dizer que ela trabalha desde 2016 no gabinete do deputado Sóstenes Cavalcante do DEM do Rio de Janeiro, que é um dos membros da bancada evangélica. Essa informação eu entendo importante porque a bancada evangélica é a terceira maior bancada do Congresso brasileiro, ou seja, é uma turma muito poderosa. Eles já tentaram emplacar recentemente um projeto de lei que ficou apelidado de Cura Gay, que era nada mais nada menos do que um projeto de lei que ataca a resolução número 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. Era um projeto de lei que pretendia suprimir artigos dessa resolução. E essa ação da qual resultou nesta liminar também é uma ação que ataca essa resolução. Por isso, essas informações se encontram para entender o caso. Terceira coisa que eu gostaria de fazer para entendermos o caso é ler o trecho mais importante da decisão na íntegra. Vamos lá. Sendo assim, defiro em parte a liminar requerida para, sem suspender os efeitos da resolução número 1 de 99, determinar ao Conselho Federal de Psicologia que não interprete de modo a impedir os psicólogos de promoverem estudos ou atendimento profissional de forma reservada, pertinente à reorientação sexual, garantindo-lhes assim a plena liberdade científica acerca da matéria, sem qualquer censura ou necessidade de licença prévia do Conselho Federal de Psicologia, em razão do disposto no artigo 5º, inciso 9º, da Constituição de 1988. Bom, a primeira crítica que eu quero fazer à decisão do juiz, na verdade a primeira sugestão que eu quero fazer para entendermos esse trecho da decisão do juiz, é sugerir que vocês leiam o que eu vou deixar linkado lá embaixo, que é essa resolução número 1 de 99, que o juiz agora altera a interpretação. Eu quero que vocês leiam artigo por artigo, ela é bem curta, e tentem encontrar nos artigos qual artigo que teoricamente impede que impede o psicólogo de oferecer tratamento a quem não se aceita como é, ou de promover pesquisas no campo científico acerca da sexualidade. Bom, eu vou dizer que eu li a resolução inteira e não encontrei, portanto essa fundamentação do juiz que existe uma censura me parece um tanto fraca. Agora eu vou ler os trechos principais dessa decisão para entendermos exatamente o que ela diz. Ele diz que o Conselho Federal de Psicologia não vai mais poder interpretar, ou seja, utilizar esta resolução de modo a impedir, portanto não pode mais impedir os psicólogos de promoverem estudos ou atendimento profissional. Repare que ele utiliza a conjunção ou. Portanto, ele diz estudos ou atendimento profissional, legalizando assim o atendimento profissional de forma reservada, sem publicidade, sem marketing, pertinente à reorientação sexual. Para quem não sabe, dizendo por aí que essa decisão não fala em cura gay, reorientação sexual é reverter a sexualidade de alguém, portanto é a cura gay.
Ele acaba assim de regulamentar o charlatanismo. Depois ele ainda diz que os psicólogos poderão fazer isso sem qualquer censura ou necessidade de licença prévia por parte do Conselho Federal de Psicologia, tornando assim essa resolução letra morta. Resumindo, antes dessa liminar, uma pessoa que não aceita a sua própria sexualidade, que procure a ajuda de um psicólogo, vai receber, à luz dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia, que diz que não pode oferecer tratamento de reversão sexual, vai oferecer então um tratamento que tem fundamentação científica, que é tentar ajudar essa pessoa a se aceitar. Esse é o tratamento que tem fundamentação científica, pois entende-se que essa pessoa não se aceita não porque ela tem um problema. Ela não se aceita pura e simplesmente por conta da opressão da sociedade à sua volta, do ódio e do preconceito que ela sofre, inclusive dessas pessoas que entraram com a ação. Após essa liminar, o que vai acontecer é que, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, que tem um diploma de psicologia, ele vai poder abrir uma clínica de reorientação sexual e oferecer lá um tratamento sem fundamento científico, alegando que está fazendo pesquisa, alegando que está oferecendo um tratamento que é procurado pelas pessoas. A gente tem que lembrar que essas pessoas, quando buscam esse tipo de tratamento, elas estão numa condição vulnerável. Isso sem falar nos menores, que são absolutamente vulneráveis. Terão mais medo ainda de se assumir para os pais e poderão sofrer esse tipo de violência sem escolha. Por que eu digo que esse tipo de tratamento é uma violência? Porque essas pessoas, quando se submetem a esse tratamento, elas se submetem querendo ser aceitas pelos outros e não por si próprias, no fim das contas. Esse tratamento, ao longo da história do conhecimento científico produzido pela psicologia, só gerou mais depressão, levando as pessoas ao suicídio. Apenas fez com que pessoas se reprimirem. Recentemente, inclusive, saiu uma notícia na Folha de um garoto menor que assumiu para o pai que era homossexual. O pai não acreditava que ele sobreviveria nesse mundo sendo homossexual por conta do preconceito existente e submete o filho a um tratamento que leva às práticas mais variadas, como o uso de Viagra para conseguir transar com mulheres. Nesse sentido, eu vou deixar aqui uma indicação que eu acho muito legal, que é um filme chamado O Jogo da Imitação. Ele trata de fatos reais, conta a história do Alan Turing, que é um matemático brilhante que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, que desvenda o código Enigma utilizado pela comunicação nazista e é submetido, por conta das leis inglesas, a um tratamento de reorientação sexual. É muito interessante para formar a opinião sobre esse assunto. Se vocês me permitem, eu também gostaria de indicar uma peça de teatro escrita pela autora inglesa Jo Clifford, que é uma peça de teatro que trabalha o debate interno dela acerca da aceitação dela e da religião dela quando se descobre homossexual em 2006, que é uma peça de teatro também que está gerando muita polêmica. Inclusive teve um juiz aí que suspendeu uma das apresentações, que é o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Vale a pena assistir. Eu vou deixar linkado também a entrevista da própria atriz que interpreta o personagem, o monólogo, que é sensacional, sensacional mesmo. Bom, por fim, eu quero deixar um alerta. É importante dizer que, com certeza, essa decisão vai ser revertida em segunda instância. Mas o alerta é para que a gente fique de olho, pois essa turma é poderosa e vai continuar atacando o Estado laico e essa resolução sempre que puder. Pois para eles não importa quantas evidências a biologia ou a psicologia obtenha de que isso não é uma escolha das pessoas e que não é possível ser revertido. A biologia pode dizer quantas vezes quiser que existe mais de 400 espécies de animais que apresentam comportamento homossexual. A psicologia pode comprovar diversas vezes que esse tipo de tratamento piora a situação das pessoas e não funciona. Não adianta. Essas pessoas que entraram com a ação, elas têm
elas utilizam um outro tipo de formato de pensamento não baseado em evidências. Ou seja, eles acreditam de verdade que tem a missão de salvar essas pessoas e que essas pessoas estão homossexual puramente por uma espécie de influência maligna. Você chame do que quiser, demônio, o que você quiser, então portanto não importa, eles vão sempre acreditar que vão conseguir reverter. Por isso que temos que estar de olho para defender o Estado laico dessa turma da anticiência, da turma, desde a turma do terraplanista até a turma que quer desumanizar e tratar a homossexualidade como doença, reforçando todos os piores preconceitos existentes na sociedade. Bom, essa é a minha reflexão sobre o assunto. Deixem os seus comentários aí embaixo sobre o que vocês acharam do vídeo. Valeu, galera, é nóis!